Fala, minha gente, voltamos. Vou continuar a parte 3, falando sobre puerpério paterno, nossas experiências. Trocamos a roupa só na causada, né? Pra poder também não ficar muito... Pra parecer que a gente tá vários dias com a mesma roupa. É. Que a gente é pouco. Que a gente não é. Não. E também, pô, dá aquela alterada, né? A pessoa fica enjoado. Senão a gente tá igual o Caetano, sabe? Aquela Caetano estacionou no Leblon. Aí, se eu não me engano, evitando essas notícias bestas que tinha, o Chico Buarque, ele passou, acho que uma semana saindo na rua com a mesma roupa. Porque aí a foto parecia que era no mesmo dia. Então as pessoas pararam de fazer essas matérias do Chico Buarque por causa ele estava saindo com a mesma roupa. Ah, é? Sabia dessa história. Teve uma estratégia que ele fez isso. Mas não é pra vocês entenderem que a gente é o mesmo dia. Mas que não ficar enjoativo, a gente poder ter essa troquinha e tudo mais. Mas eu vou até, antes da gente falar uma coisa que eu deixei uma deixa no episódio passado, né, que foi que a gente vai falar sobre esses pais que não estão exatamente participando, talvez como a gente espera que os pais, principalmente as mães, participem, né, do cotidiano e tudo mais dos nossos filhos. Mas eu queria fazer uma pergunta até bem pessoal, assim, para você, Bruno, que eu acho que é importante, que acho que é a nossa ideia, assim. Qual foi a sua maior dor nesse puerpério, no seu puerpério? Cara, muitas coisas mudaram no puerpério, né? Eu acho que, como eu falei, eu tive muito a pressão, autopressão de ter que fazer muitas coisas em relação, né, às questões braçais mesmo, como eu falei. Mas ao mesmo tempo isso não era tranquilo. Fazer não significava que eu estava fazendo com a maior tranquilidade da vida. Tipo, eu tenho que fazer, então beleza, né? Então isso foi complexo. As relações, né, interpessoais mudam muito, né? Então a vida do casal muda muito e isso é uma transformação que a gente não consegue compreender antes de viver. Sim. Por mais que as pessoas te falem isso, né? Como mudou para você? É muito difícil, né, conviver com... Quer dizer, vou usar uma expressão aqui que não existe, mas é muito difícil conviver e de ser convivido, né, com uma pessoa que está vivendo isso. Então, porque quando você tem um filho com uma pessoa, né, uma filha com uma pessoa, essa pessoa é absolutamente diferente de você. Sim. Tem conceitos diferentes dos seus, teve uma criação absolutamente diferente da sua, tem perspectivas diferentes de você. Então, às vezes, aquilo que você faz para você é uma realidade total e né, uma verdade absoluta, para outra pessoa é o maior lixo da vida. Sim. E que absurdo você fazer aquilo. Então, como é que é difícil, né, ouvir isso de uma outra pessoa, né? De que aquilo que é importante para você é lixo. Especialmente num momento que você tá se sentindo sobrecarregado, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Sim. Por mais que não esteja sobrecarregado, você está se sentindo. E perceber que o outro não entende isso é mais difícil ainda, né? Porque, em geral, o outro tá achando que tá fazendo mais do que você. Sim. E você tá achando que tá fazendo mais do que o outro. E aí o outro ainda cobra um negócio de você, você falando, caraca, eu tô fazendo coisa pra caramba. Que parada é essa, sabe? Que negócio é esse? Sim. E ouvir crítica já é uma coisa complicada, né? Sim. Exige maturidade e talvez uma elevação espiritual, que eu acho que a gente não tá pronto e não vai estar pronto sempre, né? E ouvir crítica num momento de turbilhão como esse, acho que é mais complexo ainda. Sim. Então, eu acho que isso foi muito difícil. Estar com meu filho não era um problema. Sim. Né? Conviver com meu filho nunca foi uma questão complexa para mim. E fazer as coisas por estar com ele nunca foi uma coisa complexa. Mas, às vezes, o entorno é muito difícil. Eu vivi muito isso também, sabia? Eu vi muito isso também, porque... eu acho que é uma coisa que eu falava
pra todo mundo quando perguntava assim, como é que é ser pai? Como é que é ser pai? Porque eu fui o primeiro pai da minha roda de amigos, né, nesse sentido. E aí eu falo assim, cara, ser pai é tranquilo, o problema é todo o resto. Porque é isso, o problema não é estar com a criança no colo gostosinho e tal, o problema é manter a casa arrumada, o problema é essa discussão, sabe, dos cuidados, de como é que vão ser feitos os cuidados da criança, enfim, todo o resto é o que as divergências ideológicas, né? Isso. Eu acho que isso é muito complicado. E às vezes te revela uma pessoa, né, que você não conhecia, tanto do outro quanto de você mesmo. Sim. Né? Às vezes você se enxerga numa posição que você nunca achou que você ia ocupar. Sim. Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Isso é bem difícil. Às vezes você para olhar e fala, caraca, não tô sendo legal. Ou então, tipo, não esperava isso da outra pessoa. Consegue trazer uma divergência do seu casamento no seu filho, na criação do seu filho? Cara, eu acho que o cuidado especificamente sempre foi muito... Eu ouvi muitas vezes, e aí não especificamente da mãe dele, mas eu ouvi algumas vezes de tipo, aquela desdenhada porque eu era homem. E que a posição de homem me colocava numa posição técnica ou uma posição, não sei se é técnica a melhor palavra, mas numa posição de inferioridade. Tipo, a mãe faz melhor que você. Sim. Eu faço melhor que você. Sim. Ou a avó faz melhor que você. E isso é chato pra caceta, né? Sim. Vá pro inferno. Né? Você pode fazer melhor do que eu, mas com todo respeito, foda-se, eu quero fazer. Sim. Entendeu? Então, assim, até porque se colocar na posição de pai, muitas vezes vai ser isso, né? Porque eu posso também ficar, beleza, você sabe fazer melhor do que eu? Faz aí, pô. Me livra de um trabalho, sabe? Sim. Mas não era a minha intenção. E aí acaba sendo um esforço de que você tem o seu medo de, tipo, tô lidando com uma criança, né? Tipo, como é que eu vou estar fazendo isso? Tipo, vou dar um banho na criança. Gente, dar um banho na criança que é muito pequenininha é tenso. E a gente tá com essa tensão. Aí imagina ficar alguém no nosso ouvido, tipo, pô, você não sabe fazer direito, segura o quê? Segura a cabeça assim, não sei o quê. Tipo, cara, eu tô tentando me entender aqui. E eu já tinha uma posição diferente, porque eu já tinha um contato com recém-nascidos. Então, tem muita gente, muitos pais que eu vejo, que tem muito medo de pegar, de tipo, vou machucar, vou quebrar. Eu não tinha isso. Sim. Então, assim, respeita a minha história, né, cara? Sim. Sabe? E me deixa fazer. Ou ainda que eu não faça bem, porque tem coisas que eu não fazia bem, tem coisas que a mãe dele também não fazia bem, né? E a mãe dele já era mãe, assim, também antes. Então, assim, ainda assim vai ter coisas que você não vai fazer bem, né? Às vezes você vai ter 10 filhos e não vai fazer bem, ok. Sim. Mas se você não é permitido, né, ser colocado naquela situação, se você não é permitido fazer aquilo, eu não sou uma pessoa, eu sou um cara chato, então assim, eu não ia ficar nessa coisa então beleza, então faz lá. O que me fez muitas vezes ter, o que me fez, né, não é essa expressão, né, o que eu acabava fazendo? Eu acabava afastando as pessoas, que também não é uma coisa legal, né? Então assim, se você vem pra minha casa pra encher o meu saco, não quero mais que você venha. Sim. Então, assim, ou você então vai ajudar em outras coisas, né? Ajudar no puerpério. E aí eu não tô falando de quem tá ali, né? De quem é pai, de quem é mãe, do entorno. Ajudar, muitas vezes, não é tomar conta da criança. É muito pouco sobre tomar conta da criança, né? Sim. Organiza a casa. Sim. Né? Tá precisando que compre alguma coisa? Sim. Elisama Santos, maravilhosa. Nossa, tipo, se tem alguém que eu sou fã, é Elisama Santos, nesse sentido. Ela fala uma expressão muito boa, que não é rede de apoio, é rede de agouro. Né? Essa pessoa que chega e fica lá fazendo picuinha, sabe? Querendo mostrar que você não é o suficiente. No momento que você tá com medo de não ser o suficiente. Gente, por que jogar a pá de cal, sabe? Você já tá mal, você já tá inseguro. Eu tenho uma postura diferente. Eu acho que não me orgulho disso, mas
Se você me coloca a posição de que eu não sou suficiente, aí eu vou querer te provar que eu faço, inclusive, melhor do que você. Uhum. Então, assim, mas isso é uma posição mais reativa, né? Sim. Tipo assim, se você acha que eu não faço bem e você tá me dizendo isso, eu vou querer fazer melhor do que você faz. Sim. Então, assim, mas essa é a minha postura. Muita gente vai se afastar. Sim. De certa forma, eu acabei afastando muitas pessoas também, porque não me orgulho disso. Não é legal, porque a gente não vive sozinho, né? E ter uma rede de apoio é importante, mas aí entra naquela questão, assim, até onde você consegue tolerar isso? Até onde você consegue lidar com isso, né? Porque senão a gente entra na questão de eu tenho que aturar toda a toxicidade. Não, né? Sim, não, total não. E aí que entra uma questão muito importante, que vai ser outro episódio, não tem nem como a gente abordar esse assunto, que é a rede de apoio, entende? E como a nossa sociedade, ela não está pronta para apoiar um casal que teve filhos. Não tá pronta at all, sabe? Nesse sentido, ela isola quem tem filhos, nesse sentido, né? Socialmente. E às vezes a gente acaba recorrendo à rede de apoio paga, né? Que é o que porque aí você escolhe como você quer. Sim. Né? Sim. As pessoas têm uma ideia muito ruim de que porque eu estou te ajudando, eu tenho que fazer do jeito que eu quero, não como você precisa. Sim, exatamente. Um presente, quando eu compro um presente pra você, eu sempre tento entender aquilo que você gosta, não o que eu gosto, né? Falar assim, pô, Bugu, tô te dando esse perfume aqui que eu gosto pra caramba. Pode ser que você odeie. É um jeito de ser visto. Você tá dando... Pô, mas tá dando um presente. Pô, mas você tá dando uma coisa que você sabe que o outro não gosta. Sim. Então, assim, quando você tá ajudando alguém, não quer dizer que você possa fazer aquilo, goste o outro ou não. Imagina se eu te dou uma camisa do Flamengo. Exatamente. Eu não torço pro Flamengo. Provavelmente eu vou dar pro meu filho, que é flamenguista. Mas pra mim não vai servir nada. E é exatamente isso. Sim. Mas a gente tem a ideia de que, pô, eu já tô te ajudando, cara. Tá reclamando do quê? Sim. Será que você tá ajudando? Não, e acaba que essa ajuda... Exatamente. Ela acaba se tornando mais um fardo. Porque eu ainda tenho que manejar os seus sentimentos sobre que você deu o presente, tinha uma expectativa de reação, eu não gostei, tipo, caraca. É uma coisa que a criança não faz, né? Exatamente. Se ela não gosta, ela olha pra você na cara e ela vai mostrar que ela não curtiu. Total. Mas a gente tem que aprender o que é socialmente aceitável e que a gente chama, né, de educação. Sim. Que eu nem sei se cabe muito nisso, mas... E aí você não vai, e fica difícil você dizer pro outro que tá ruim aquilo, né? O meu filho já tá aprendendo essa questão, assim, porque na Páscoa agora, né? A Dindinha dele foi lá visitar ele. Ela perguntou, leva chocolate? A gente, não, porque já tem chocolate à beça aqui. A gente já tá com essa dificuldade de poder manejar, então não traz chocolate. Ela, então vou trazer uma coisa lúdica. Aí deu pra ele, ela, toda artistinha, trouxe um jogo de memória com figuras de Coelho da Páscoa, sabe, ovinho de Páscoa e tudo mais, e um outro coisinha também de lúdico também, de brincadeira assim e tal. Aí pegou, trouxe, ele, muito obrigado, não sei o que e tal. Tem mais alguma coisa? Que ele já tava esperando o chocolate, sabe? Eu, tipo, pô, gostei, tô sendo aqui educadinho, falando, muito obrigado e tal. Mas cadê o que eu quero, sabe? Não... Mas é difícil, né? Às vezes a gente ter essa... Porque é difícil a gente falar. E, em geral, né, quando a gente fala disso, a gente tá falando de um irmão, uma irmã. Sim. A gente tá falando, né, de um pai, de uma mãe. Sim. Pô, e é difícil pra caramba de você dosar isso, né? E saber que pode ser que você goste, por exemplo, né? Minha mãe... Pode ser que ela vá à minha casa, faça uma coisa que pra mim não é um problema, mas pra mãe, né, do meu filho seja uma coisa muito desconfortável. Sim. E é difícil manejar isso pra caramba. Sim. E as pessoas não estão preparadas pra compor isso de um jeito legal. Sim. Né? E aí eu queria deixar essa discussão pra um outro episódio, outro momento, falar sobre rede de apoio, falar sobre como é que é essa questão de ajuda e tudo mais, senão a gente vai se perder nisso. Mas eu ouvi isso da mãe do meu filho, literalmente falar assim, você não é o suficiente. Porque tá trazendo um pouco de contexto, era isso. Que você tá falando, nessa disputa de ela tá sobrecarregada, e pra ela não se mais tão sobrecarregada, ela quer que eu faça mais, e me cobra que eu faça mais. Mas eu falo, cara, mas eu estou fazendo o meu máximo, eu estou sobrecarregado. E aí vem essa fala,
Mas eu preciso de mais. Sabe? Que você não tá sendo suficiente. E a gente não vai ser, né? Não vai ser. Sim, ninguém a gente vai ter que lidar com essa nossa suficiência. Ninguém vai ser suficiente. Eu acho que ninguém. Sim. Ninguém absolutamente. Né? E acho que isso vai acontecer também, porque é difícil pra gente lidar com a nossa insuficiência. Então a gente quer que o outro seja suficiente. Tipo, gente, se eu não consigo ser suficiente, pelo amor de Deus, você tem que ser. Sabe? Que é difícil pra caramba. Sofri muito nessa questão de estar sobrecarregado, dar o meu máximo e não se sentir o suficiente, sabe? De que a casa continua bagunçada, que a minha esposa continua sobrecarregada. Essa questão da família idealizada, que foi um texto que eu fiz a partir disso, né? É um texto que eu fiz pro Instagram já tem um tempo e eu gosto muito dele. Que aí voltem pro primeira parte, né? Que é onde está o texto. Que é: por eu ser psicólogo também, por eu estudar paternidade, por eu estudar masculinidade, ter feito curso sobre puerpério, ter feito curso sobre gestação, parto e tudo mais, eu realmente achava que o puerpério da minha esposa ia ser... tranquilo, né? Não, tipo assim, não só tranquilo, ia ser umas férias sabe, que eu ia pegar, eu tinha essa imagem, antes do meu filho nascer, real, que eu ia pegar, acordar de manhã cedo, descansado, olha como já começa errado, né? Que eu ia acordar descansado, pegar meu filho, botar ele no sling, e vou passear. Ia passear na praia, e a minha esposa ia dormir, que eu ia levar também um tapetinho, não, enfim, um espacinho, botar na areia assim da praia, ficar ali com ele, tipo, nem tinha pensado que meu filho, sei lá, tá com fome, ia querer mamar de novo em, sei lá, 20 minutos, sabe, tipo, e aí depois eu ia voltar, ia acordar ela já com o café da manhã pronto, meu irmão, estado de guerra. E o caos? Cadê o caos que você não imaginou? Né? Nada! Jurava que ia ser flores, e isso me quebrou legal, porque eu achava, porque é isso, vinha esse discurso muito forte que é dessa questão de pais que não são presentes. Mas se o pai fosse presente ia ser diferente. Mas se o pai fizesse isso, ia tal coisa. E eu pensei assim, eu vou ser diferente, eu vou fazer acontecer. Cara, quebrei legal, entrei em depressão, sabe? Comecei em tratamento psiquiátrico, porque a minha expectativa era tão absurdamente alta, tão absurdamente real, que eu quebrei legal. Você foi engolida. Eu fui engolido pela sua expectativa. Eu fui engolidaço pela minha expectativa. E aí eu lembro da minha esposa falando como ela ficou magoada comigo, porque ela também estava passando por um processo difícil, sendo que eu passei por um processo tão mais doentio que ela teve que me cuidar. E ela falou assim, cara, mas é o meu puerpério. E eu tô tendo que cuidar de você. E aí foi como que a gente teve que lidar isso como um casal sobre tudo isso, entende? Que é mais uma sobrecarga, né? E é muito legal, porque é o que a gente estava lá falando, né, no início, de que a gente vai viver isso de alguma forma. Sim. Né? Não interessa, a gente discutiu isso antes, né? Alguma coisa vai mudar. Sim. Alguma coisa vai mudar na tua vida. Você esteja muito envolvido ali, né? Acordando toda hora, ou não esteja, né? Eu acho que a gente falou sobre isso, né? Daquele vídeo fantástico do Porta dos Fundos, né? Que o cara tá conversando lá num jogo de futebol, falando do Felipe Nasceu. Mas você tá dormindo? Tá tudo tranquilo, não mudou nada, tal. Não, aluguei um apartamento e não tô morando, né? A gente não tá morando junto. Sim. De um jeito ou de outro muda, né? Sim. Alugar um apartamento para ir para outra casa, aí eu já não tô dizendo que vai ser mais difícil ou mais fácil, que é certo ou que é errado, mas vai mudar. A gente tá pegando o conceito de mudar. Exatamente. Ser diferente do que era antes. Sim, a vida dele mudou. Exatamente. Esse que é um conceito muito interessante que eu acho, né? Que isso acontece muitas vezes. O quanto que a gente muda pra a sensação de que nada mudou. Esse personagem do Porta de Fundos, ele mudou toda a vida dele pra manter a sensação de que nada mudou. Exatamente. Ele precisou mudar de casa
pra falar, nada mudou. Cara, mudou. Você mudou de casa. Exatamente. Sabe? Não tem como. E fica mais fácil por um lado, mas também tem o seu ônus por outro. Sim. Né? Então, é muito difícil da gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente fala, cara, você não tá fazendo nada, você continua dormindo a noite toda, você continua... Mas as pressões acontecem também, né? Sim. Você vai ouvir alguém reclamando todo dia no seu ouvido, né? Sim. Ou você vai exigir coisas também que você acha que tem que se manter iguais, como eram antes, e não vai ter. Sim. Então, eu acho que você vai escolher a transformação que você quer, muitas vezes. Sim. Né? É a transformação do mudar o meu jeito de agir, ou a transformação de aceitar que os outros vão mudar o jeito de agir comigo, Sim. não tem jeito. Sim. Repito, não estou colocando que é fácil, que é certo, né? Ou que é difícil, que é errado. É uma questão de que a gente não passa, ninguém passa Sim. impunemente por esse momento. Ninguém passa impunemente por esse momento, essa é a questão. Mas é isso, tipo assim, a vivência do não dormir, né? Ou do não dormir, e é isso, não é só não dormir, porque a gente já não dormiu por vários motivos, mas o não dormir porque uma criança está chorando, não dormir porque você não pode, você tem que ficar em pé andando de um lado para o outro para a criança poder descansar, sabe, no seu braço, enfim, que a privação, né, de sono é um dos grandes, né, dolorosos, né, é um instrumento de tortura, né? Eu falo isso. Total. Na guerra, o sujeito pega o inimigo e deixa de sem dormir. É uma forma de torturar. Sim. É por isso que a gente passa, né? Sim. E é muito intenso. É como você falou, um mecanismo de tortura. E a gente vai até se conectar com outros pais. Por isso, tipo assim, tu sofreu isso também? Sofri tudo bem? Pô, como é que foi? Não sei o que e tal. E então, ver alguém que fala assim, eu sou pai. Pô, e tu não passou por essa tortura? Sabe, eu entendo mulheres que são mais obrigadas a isso, e até eu, né, tipo assim, se eu escutar um cara falar assim, não, pô, dormia em outro quarto, dormia com um filho mais velho, dormia, me mudei, não sei o que lá, eu falar, tipo, cara, você não viveu o que eu vivi, porque é muito intenso, mas é isso, será que a gente vai conseguir um dia trazer um pai desses aqui com a gente, para ele poder falar qual é a vivência dele? Porque eu não sei qual é. Qual é a vivência desse cara que não necessariamente passou a noite desacordado e como é que foi? Eu não sei. Eu nunca vi alguém falando abertamente sobre isso. Sem ter medo de ser muito apredejado, né? Julgado nesse sentido. Eu acho que tem uma frase muito boa que serve para várias situações e acho que serve para essa também. Uma hora a conta chega. Total. A conta vai chegar, de um jeito ou de outro. Quando você se envolve nesse processo, né, quando você escolhe fazer parte desse processo de cuidado, de educação, de assumir as responsabilidades, você está assinando um contrato. Sim. Né? E de alguma forma, de algum jeito, você participa daquilo ali. Sim. Seja ouvindo a reclamação, seja reclamando, seja compartilhando. Ou até uma paternidade tardia, no sentido tipo assim, vamos dizer, um pai que não tá presente totalmente da vida do filho. Tipo assim, o filho nem conhece o pai. Mas o pai sabe que tem um filho. E ele só vai encontrar com o filho quando o filho, sei lá, tem 8 anos de idade. A conta chega. É isso que você falou. Cara, perfeito. A conta chega. Por mais que, nossa, ele não passou por noites e tudo mais e tal. Gente, que relação ele vai ter com esse filho? Que cobranças vai ter? Até do próprio filho para com ele. Por que você não estava lá, né? Muita gente vai questionar isso. E é interessante a gente pensar que existe um outro lado também, porque existem vários lados nesse caso, mas, por exemplo, o meu irmão, né, trabalha embarcado e muitas vezes ele não está em casa. Porque é o trabalho dele. Sim. Né? Isso quer dizer que ele não está participando? Não, sim, não quer. Né? Eu tenho vários pais no consultório que trabalham embarcados, e aí é um período da vida, né, 2 semanas que eles ficam fora. Sim. O quanto é sofrido para eles também, né? Sim. Eu vejo, os pais falam, cara, a gente fica 2 semanas fora de casa, quando eu volto, tem outra criança em casa.
Nossa senhora, ai. Só de Tem outra criança em casa. Eu vivi muito isso, né? Na época que eu trabalhava muito mais... Eu passo um dia inteiro, você vê meu filho, eu já tô sofrendo, tá ligado? Mas isso vai depender da postura que a pessoa tem em relação a isso também, Hugo. Sim. Nem todo mundo vai sofrer por isso. Não, porque é isso, assim, eu nunca trabalharia embarcado. Ponto. Então, a pessoa que tá disposta a trabalhar embarcado, de uma certa forma, ela sabe que isso vai acontecer. Sim, sim. E ela vai lidar com os ônus disso. Assim como eu lido com os ônus de ser um pai que é muito presente na vida do meu filho. Eu sei que eu sou e eu tenho os ônus e eu tenho os bônus disso. A questão é que é isso que a gente está trazendo. Estamos abrindo a possibilidade de pais que não têm a privação de sono talvez tão intensa poder falar como é que é isso. Sabe? Vamos falar sobre isso Primeira também. Experiência. É difícil, né? É difícil porque a gente, em geral, a gente tende a se esconder quando a gente acha que... Mas aí também tem outras contas, né? Será que esse cara acha que ele tá fazendo errado? Eu acho que esse é um ponto. Talvez ele ache que está fazendo errado, mas tem um ponto que é muito crucial, falando como psicólogo, que é a vergonha. Sabe? Ele pode achar que ele tá fazendo errado, que ele deveria estar mais presente com o filho e tal, mas se ele pega e ele assume que ele tá fazendo errado, cara, a vergonha vem muito forte. A vergonha vem muito forte. Então, às vezes, muita gente, não tô falando só de homens, todos nós, mantemos coisas que nós sabemos que tá errado, somente pela vergonha de assumir que aquilo não é exatamente o que eu quero. Que você faz errado, né? É difícil lidar com as nossas dificuldades, né? Com as nossas limitações. O universo é isso. Rodo. Eu faço isso muito. Você, eu sei que faz isso muito. Certamente. De coisa, tipo assim, cara, eu sei que não é isso que eu quero. Tipo assim, vamos dar um exemplo besta. Eu vou de madrugada, eu vou comer um docinho. Cara, eu sei que é errado, eu sei que isso vai acabar com minha saúde, eu não sei o que, não sei o que lá. Eu vou evitar de fazer? Não, porque tem muitas coisas que vão me fazer aquilo pelo prazer de comer o docinho e tudo mais. Aí vai chegar no dia seguinte, você não vai deixar o papel do docinho em cima da bancada, porque a sua esposa vai acordar no dia seguinte e fala assim, pô, você acordou, você comeu docinho? Pô, a gente não fez o combinado, vai vir a questão depois. O que você vai fazer? Você vai esconder. Você vai esconder nesse sentido do docinho. Eu tô falando um exemplo besta, mas isso dá pra ser esticado pra vida. Entende? Me sinto culpado por não ver meu filho, mas entendo que é importante esse meu trabalho, não consigo me ver de outro jeito, e pela vergonha disso, eu não vou procurar um jeito de resolver isso, porque para eu resolver isso, eu vou ter que entrar em contato com a minha vergonha. Sabe? Eu vou ter que entrar em contato com a minha vergonha pro outro. Isso vai se tornar real, palpável. Sabe? É doloroso pra caramba. Esse ponto que você trouxe, nossa senhora, eu senti a dor real. O julgamento próprio é muito mais difícil de lidar com ele do que o julgamento do outro, né? Não importa o que você pensa de mim, mas se eu achar que eu sou um bosta, é mais difícil de eu conviver com isso, né? Total. Isso é bem complicado. E é isso, uma coisa que eu falo assim, a voz é corpo. Falar é corpo. Todo mundo fala assim, suas atitudes... Cara, a voz é corpo. Se eu falo, aquilo se torna real. Que essa é a questão. Como psicólogo, com psicanalistas vão trazer muito isso e tudo mais, que é quando... Que a grande ferramenta da terapia é isso. Quando eu estou num espaço que eu sei que eu não vou ser julgado, que eu não sei que eu não vou ser... Que eu posso falar livremente do que eu sinto, do que eu acho, quando eu consigo falar, eu tenho que me deparar com aquilo e falar assim, tá bom, e o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que resolver. Se torna real, né? Se torna real, porque voz é corpo. Entende? Mas eu acho que a ideia é exatamente essa, assim. O não participar também tem também tem as suas consequências, né? Sim, ou aquela coisa do tipo, não tá ali, tá tranquilo. Algum momento vai chegar. Algum momento a conta disso vai chegar. Em algum momento você vai perceber que aquele tempo que você não estava ali e que você não se preocupou, né, em ocupar em outra hora, talvez, né? Porque aí às vezes é o não estar
à noite acordado, às vezes é não estar de dia acordado, junto, às vezes é não participar de outras coisas, Sim. Né? Porque a gente tem vários espaços para ocupar, né? Sim. E quando a gente deixa de ocupar todos esses espaços, a gente está deixando de escolher. E deixar de escolher também é uma escolha. Sim. Né? Se abster também é uma escolha. Quando eu voto lá, né? Quando eu chego lá na urna e não estou votando, estou deixando alguém escolher por mim. Né? Sim. E a minha vida vai passar pelas consequências disso. Não importa se eu votei no A, ou no B, ou no C, ou se eu não votei. Eu vou passar pelas consequências disso. Sim. E a gente muitas vezes não entende isso, né? As pessoas não entendem isso. Sim. E não quer dizer que é mais fácil. Não quer dizer que é mais fácil. Cara, o papo tá tão bom que já passou 30 minutos. Já fizemos mais um. Bom. E aí eu acho que o ponto principal que vai dar pra gente fazer mais um episódio de 30 minutos, que é como que a gente consegue, que é a pergunta final, convocar essas pessoas que sentem que estão fazendo errado ou que sentem que não estão se implicando como gostariam de se implicar na paternidade, na criação dos filhos, de tudo isso que a gente está trazendo, como conseguir superar essa barreira, como é que a gente vai conseguir trazer essas pessoas a escutar o podcast, conversar sobre isso nas rodas de conversa com amigos e tudo mais, participar disso, poder acolher esse pai que está perdido e que quer fazer diferente, né? A gente pode conversar isso no próximo episódio, meia horinha. Vamos que vamos. Então, novamente, mais uma vez, siga nossas redes sociais, Não Mame Podcast, @Não Mame Podcast, toda hora eu tô esquecendo @Não Mame Podcast lá no Instagram. Não lembro agora exatamente os arrobas do YouTube, que a gente tá lançando o primeiro episódio logo, tá lançando essa semana. E participem, comentem, compartilhem, tragam sugestões, tragam críticas, falam, pô, não gostei dessa fala do Bruno, não gostei dessa fala do Hugo, pô, isso aqui tá aquilo. Essa construção, nós estamos aqui, mas a construção se expande daqui. É maior daqui. Muito maior do que nós, né? Muito maior do que nós. Então, tô contando com você, gente, e até a próxima.